Santa Catarina dos alemães, dos portugueses, dos poloneses. A primeira expedição de um europeu em terras catarinenses é atribuída ao francês Binot Palmier de Gonneville em 1504, na ilha de São Francisco do Sul. A criação da província de Santa Catarina aconteceu apenas em 1739, a partir da separação da província de São Paulo. Os registros arqueológicos apontam vestígios dos indígenas na região onde hoje fica Santa Catarina, de 400 a 900 anos antes da invasão dos europeus. Em Caquel, lhe coculé octo angmo plongzi que actualmente não tem toque. Plong toque que tá vindo aqui com o Jung Black na tem jo aqui com o que a que mo Congo tem aqui. Yang lá mame macho maingo, mayomble mame maksud kumame mayomble Detto angmo anggotok timbanje na to na may kuklit ko na nali na to ang may pilat ko na paityong mo na vadime ko na vadinyo ko na anggotok to na inyoy yung ang black to uminan de yat kuplong tok ki ang ganemo miya blanya ganeu em banhã e até minha talente. Quando um coião tem toque vele, ali tá toque toque. Mas tamo angium tamo kilar angium kagme yang lo tamo lá toque toque. Yuk chong te not tão actual lá de ocupante. Tongue Actor Choclin lá que não te vê na toque canonde, toque na onde, vê na lele onde, quando a tongue quando angante ou ton lele quando zugo catimena mukuna ou mamãe caiuco ou actor Choclin lá que não tanya. O território Choclen compreende a região intermediária do Planalto ao litoral e do Paraná ao Rio Grande do Sul. Na época da colonização, no Vale do Itajaí, ou que seja em Santa Catarina, quando o governo brasileiro incentivou a vinda dos europeus, isso sem levar em consideração que havia então um povo aqui. Então o governo brasileiro na época decretou guerra contra os botucudos, chamava eles de botucudos, os índios, por causa do botoque que eles usavam, que é o Choclen. Então a missão desses jesuítas do século passado, era colonizar os indígenas, trazendo para acompanhar a mesma identidade não indígena daquele tempo, já trazendo também a invasão, vamos dizer assim, da crença naquele tempo que era natural dos nativos,
Então, a função deles também era educação, tirar a educação familiar do contato dos pais e familiarizar junto com os portugueses, da língua portuguesa. Essa era a missão deles também, uma delas. E outras delas era a exploração de recursos naturais do Brasil também. O povo Xoclen é um povo que tem o domínio do seu território, né? Então, esse domínio, da forma que ele dominava, ele tinha amplos conhecimentos, né? O povo tinha sobre o território onde ocupava, desde o Rio Grande do Sul a perto de São Paulo. Então, dominava a região sul. Com a colonização, né, isso já no final de 1800, isso fez com que o povo, então, não andasse mais, né, nesse território, né, porque eles tinham conhecimento, ia daqui Rio Grande do Sul, eles tinham os pontos de referências, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, através desses pontos de referência, eles se deslocavam sem dificuldade nenhuma. Então, dessa forma, ele dominava o território. Com a vinda dos europeus, pelo incentivo do governo da província na época, houve, então, esse confronto. O governo ele fez, achando que para ter progresso, tinha que, então, eliminar esse povo que estava aqui. Mas o povo não oferecia perigo aos colonizadores. Mas o incentivo do governo de, então, explorar a área, incentivou a vinda dos europeus em Santa Catarina, precisamente no Vale do Itajaí, quando foi ocupado. E desta forma, o povo Xoclen, no início de 1900, né, precisamente em 1914, então, teve então, a chamada pacificação, né, isso onde foram confinados em um determinado local, que é terra indígena Lacranon, no caso. Eu sou neto do primeiro Lacranon Xoclen que se contatou com um homem não indígena, o Covipaté, 22 de setembro de 1914, com o meu avô, com Eduardo, o Covipaté. Então, as lembranças são tristes, né? Porque, segundo o que ele contava, até meus pais contavam, de que a troca de matança pelos bugreiros era um prêmio assim, de quem matasse mais tinha um preço, né? Segundo a história, que era por par de orelha que traziam e apresentavam lá pro que mandou, né, o coordenador daquele tempo, e recebia o salário dele por isso. Então, era muito triste, né? A região Blumenau, principalmente, foi onde que deu maior matança ali. Essa região do Vale, Itajaí, Blumenau, do Alto Vale, Médio Vale, aqui, do Baixo Vale, aqui de Itajaí, foram muitos massacrados esse povo indígena. Desde aquela vez dessa matança, houve essa discriminação, por isso que hoje nós não confiamos. Então hoje a comunidade indígena que sobrou, ela tem uma desconfiança da comunidade, do próprio branco, de dizer, não, eles, quando passa alguém, é um bandido que vem. No passado, eles matavam o próprio índio com armamento de fogo. Hoje, a gente vê que mata o índio de cansaço com caneta. Santa Catarina, sul do Brasil. Um dia foi território Lacranon Xoclen. Um dia foi território Caigangue, território Guarani. Esses três povos sempre viveram nesse ambiente. Viviam em harmonia com a natureza, cada um respeitando seu espaço, cada um tirando da terra, da natureza, aquilo que necessitava, né? E quando a gente senta com nossos anciões, a gente ouve essas histórias, né, o que estava acontecendo ali no momento, a gente percebe quanto vale a pena a gente lutar por eles. Acho que
Eu acredito que toda a juventude lá no Xoclen, esse é o ideal, é o objetivo de todos eles, lutar, resistir, para existir como lá no Xoclen. Era taxa kaingagne ingeyuta retkukiti aiwink ya outra formuink ta ingeyuta da Alger Pacific taxa kaingak pene kata ingmachertati kaingak pene ngewa ha eu ka muna manchonchonia em cultura ta em a moto ta pirnati. O território Caigangue compreende as terras altas, desde o interior do estado de São Paulo até o centro-norte do estado do Rio Grande do Sul. A colonização seria para a dominação das próprias populações indígenas, né? Dominar para poder colonizar. No início era para cativar os indígenas, mas a forma que foi cativado foi dolorosa, né? Ela foi exploratória, ela foi massacrando os indígenas, né? A própria colonização. E aí, quando não conseguia, o sistema não conseguia fazer com que essa pacificação acontecesse, o que era introduzido? Né? A frente colonizadora, o próprio sistema permitia que vamos dizer assim, o exército, né? O exército que fazia essa captura dos indígenas na selva. E essa captura, ela não era pacífica, ela era uma captura assim, se conseguisse pegar, trazer, prender e colocar nesse aldeamento, tudo bem. Se não conseguisse, muitos índios seriam mortos, né, ao fio de espada, espancado, né, muitas vezes com balas de armamento de fogo, né. Aí introduzia-se a religião, ensinava-se a religião, fazia com que o indígena não aprendesse mais a língua caigangue, deixasse, né, a sua língua materna, e introduzia-se a língua portuguesa, introduzindo assim ensinamento que já vinha às escolas, né, para ensinar esses indígenas, e esses indígenas então seriam pacificados dessa forma. Nossos ancestrais aí lutaram, batalharam, né, e não aceitaram colonização, né. Foi um povo bastante, nossos antepassados foram muito guerreiros, temido muitas vezes pelos próprios colonos aqui, aonde eles foram colocados em reservas, né? E criado pelo governo SPI, o governo criou o SPI, foi colocando... E o nosso povo foi morando em aldeias, né? Foram terras indígenas, posteriormente, criado. O segundo que a gente sabe que os nossos antepassados passaram, e a gente tem lido a história também, a terra indígena de Chapecó, ela é uma extensão de aproximadamente 78 mil hectares, né? Que compreende o decreto 7, né? Que o estado do Paraná, que era a província do Paraná antigamente, né? Quando foi aberta a linha telegráfica que liga o Rincão até a linha ali a ponte lá do Goiuém, eles receberam o cacique Ivancre, que hoje é o líder nosso maior, né? Da região. Ele pediu terra, né, para o pagamento, que os índios abriram essa linha do asfalto, né? Eles abriram. Isso foi em meados de 1890, por aí. Então criou-se essa de 78 mil hectares, que ligava, então, o governador decretou, que da linha telegráfica, de rio a rio, que compreende o rio Chapecó Grande e o Chapecózinho, entre esses rios, pela linha telegráfica, seria a terra dos coroados, né, os antigos caigangues, como eles falavam.
Mas aí, com o devido tempo, o governo mudou, houve a Guerra do Contestado, segundo o que a gente sabe, e Santa Catarina ficou com o oeste, né? E aí o governo não respeitou a determinação do decreto 7 e foi doando as terras para os colonos. Então, isso foi encurtando a terra em Chapecó. Posteriormente, agora, os próprios caigangues retomaram o Embu, né? Mais uma parte disso, mas ainda tem muita terra para isso. E o nosso território mesmo dos nossos ancestrais daqui, da terra em Chapecó, é Palmas até o Goiuê, né? Que é o território dos nossos caigangues aqui no estado de Santa Catarina. Eu me apresento, sou cacique Teófilo daqui do Morro do Cavalo, aldeia Itatã, de Santa Catarina. Meu nome é Guarani Caraí. O território Guarani compreende as terras baixas, desde o litoral até a bacia do Paraná-Paraguai. Desde 1500, quando o português chegou aqui nas nossas terras de Caravela, o que veio para nós foi morte, de todas as formas. E as pandemias, ou as epidemias, elas foram uma das mortes que veio para os povos indígenas, né? Muitos povos foram extintos, muitas famílias, muitas pessoas e povos inteiros, né, foram extintos com as pandemias que chegaram, né, dentro do nosso território. E além disso ainda, na época, né, quando foi esse período de extermínio que a gente teve, nós sem saber com quem que estávamos lidando, uma das coisas que ficou muito marcado para nós indígenas era que aquele remédio que cura era o veneno que nos matava, né? Então, tipo, essa memória para nós povos indígenas, principalmente para as pessoas mais velhas, ficou muito aberta. Então, hoje, quando chegou essa pandemia, foi a mesma coisa que chegar naquela cicatriz e abrir de novo, né? Acho que todo mundo conhece a história de Sepete Araju, né? Que foi um dos líderes Guarani que foi assassinado, né? No Rio Grande do Sul, quando ele fez um confronto, né? Para defender os 7 povos na guerra contra os espanhóis, né? Contra outros reinados que vinham naquele período para querer exterminar os povos indígenas. Naquele momento, muitos Guarani morreram. Então, para nós, ali já é um extermínio, né? É a quantidade de povos que são mortos, porque a maioria dos povos foram dizimados. A gente tem o povo Xoclen que tem um grupo só no Brasil todo, né? De indígenas Xoclen, aqui no Vale de Itajaí, Santa Catarina, em Blumenau, e eles também sofreram extermínio. Praticamente foram extintos, né, esse povo, e agora então estão se fortalecendo. E todo mundo, se puxar pela história desse povo, vai encontrar ali, na época dos bugreiros, né, onde caçavam os indígenas, cortavam a orelha, né, tinham pessoas que trabalhavam, né, para outras pessoas e eram contratados especificamente para matar indígena, né. Então, essas são formas de extermínios para nós, né? Quando eu falo de povos, né? Não especificamente o povo Guarani, mas dos povos indígenas daqui de Santa Catarina e do Brasil todo. Desde 1951, quando das primeiras contagens de população, até 2012, os registros oficiais apontam um aumento das populações indígenas em Santa Catarina. Mas os colonizadores e as políticas oficiais desde o SPI estiveram longe de garantir território adequado e tradicional para os nossos povos. Todo
todo ano, quando tem algum encontro entre o povo indígena, a gente sempre continua falando sobre a questão do território, né? Por isso que a gente precisa muito, né? Aqui no Morro do Cavalo, o que falta era fazer a homologação. Só a homologação que faltou, assinar o papel, né? O governo, né? O governo deveria reconhecer a nossa necessidade, né? O nosso direito, né? Do povo indígena. A política de demarcação das terras indígenas, ela começou através da luta dos nossos antepassados, né? Para a gente poder ter um território garantido, né? Mas sendo que esse território inteiro é nosso, né? As cidades que a gente tem hoje são construídas em cima de grandes cemitérios guarani. Então, essa política de demarcação, ela já vem sendo discutida desde 1900, 1800, né? Hoje ainda a gente briga muito, né? Aqui no nosso território, né? No Morro dos Cavalos, a gente tem a terra demarcada, ela já é declarada uma terra indígena, mas ainda falta o processo de homologação, que é o último processo, né, de instância de demarcação, que é feita pela presidência. Em vez de ajudar, tira a terra do povo indígena para vender para os brancos. E nós, Guarani, fiquemos a pé sem nada. Nós não temos terra boa. Aonde que tinha terra boa de planta, o governo leva tudo. E nós ficamos lá. Que nem um cachorro sem dono. Então, a BR, assim, para nós, assim, ela não já tem um impacto ruim desde a época que foi construída, né? Onde meus bisavós já estavam aqui, né? Eles viram a construção da BR. A gente teve que recuar porque já começou a chegar as pessoas de fora, querer interagir, já começaram a entrar dentro da terra indígena, então a gente tinha um ponto mais aqui para cima, a gente teve que sair e voltar para esse lado aqui, subir mais para cima para o mato para poder ter o nosso sossego, né? Então hoje a BR-101 ela corta o nosso território no meio. Então ela está fazendo uma espécie de linha divisória, né, aqui no meio. Não que seja uma terra dividida, mas é porque ela está ali. Então acho que o pessoal vê isso como uma linha divisória porque é difícil você estar percorrendo o seu território, sendo que aquilo está ali no meio, dividindo, né? E é algo perigoso, né? E a gente travou várias lutas, até mesmo pela a dita duplicação da BR-101, que ficou bastante tempo paralisado esse trecho do Morro dos Cavalos, até então que chegou um tempo que os próprios governantes do estado estavam falando que os indígenas do Morro dos Cavalos eram um impasse para o desenvolvimento do Brasil, né? Por a gente não aceitar essa duplicação dentro da terra indígena, né? A gente passou por vários momentos tensos, assim, né? Então que a gente chegou a fazer bastante vigílias pelo território, né? Nas casas aqui próximos, né? E sofremos bastante ataques, assim. Pela madrugada passava carro na BR atirando em direção às casas. Uma vez também invadiram a casa da minha avó, onde ela sofreu esse ataque, ela teve a mão decepada, né? E são tudo frutos dessa perseguição contra os indígenas, né? A gente sofre muito esse preconceito por estar lutando por um direito nosso.
acho que a gente deveria ser mais respeitado, né? Porque nós vivíamos aqui, não foi nós que invadimos o território de outras pessoas, mas sim outras pessoas invadiram o nosso território. Então hoje a gente está buscando garantir pelo menos esse pequeno pedaço que a gente tem para manter a floresta, os rios, né? Porque hoje você vê nas grandes cidades, para você ver um rio limpo igual a gente tem aqui dentro da nossa comunidade, já você não consegue. Você não consegue ver árvores dando frutos lá dentro da cidade, né? Porque já está toda poluída, já está sendo plantada árvores em cima de concreto. E isso a gente não quer para nossa terra, né? O povo Guarani luta pela defesa da natureza e da terra. Então a gente sempre vai lutar para manter o nosso espaço da maneira que a gente gosta, da maneira que a gente quer viver, que é em meio da natureza, junto em convívio harmônico, tanto com os animais e tanto com as próprias pessoas que ali habitam. O fato é que a barragem norte, né, ela causou muito prejuízo à comunidade Xoclen, e devido a essa construção da barragem é que a gente teve que se deslocar no local que a gente habitava para ir para as costas, onde foi construído as 10 aldeias na realidade. A barragem trouxe muitos prejuízos, tanto como cultural, social, ambiental e vários fatores, né, tirando a própria sobrevivência da comunidade indígena. Caça e pesca, que hoje quase não existe mais devido à barragem. Devido dessa barragem, a população vieram subindo, estão na beirada daqui do Peral. Essa aldeia está condenada pela barragem. A aldeia Coqueiro está condenado, a aldeia Figueira, a Palmeira estão condenados devido a essa barragem. Existia um cemitério lá perto da beira do rio, está debaixo da água agora, o cemitério. Os índios trabalhavam ali, por perto ali. Tinha casa, tinha criações, isso estragaram tudo. Ela continua dando estrago. Quando chove, desse lado de cá, nós ficamos isolados. O colégio é para o lado do outro rio, os nossos filhos não descem para lá. Não tem condições, né? Porque daí não passa ônibus, né? Então nós vivemos dentro de um prejuízo, né? O que foi pensado na população branca de baixo, né? Nós entendemos também, né, que o governo também quer proteger eles, né? Mas então que olhasse, então para nós também, né? Assim, ver esses dois lados, porque nós vivemos dentro de um prejuízo. A barragem foi construída, né? E eles estão lá, né? Estão bem lá, porque existe uma barragem segurando ali. Mas só que nós vivemos dentro desse prejuízo, né? Para falar da comunidade indígena de José Boatê, temos que falar antes da barragem norte em José Boatê. É uma barragem que pertence à União, não é uma barragem que pertence ao Estado. Cabe ao Estado a operação, manutenção e segurança dessa estrutura. E ela foi concluída no ano de 1992. Embora pertença à União, ela está em processo de transferência para o Estado, que a gente entende que deva acontecer durante esse ano. O problema é que essa barragem, durante a sua construção, ela não teve o canal extravasor concluído. Então, esse canal extravasor, ela sai do vertedouro
e essa água que vai passar por cima do vertedouro desce até encontrar o rio mais abaixo em uma ponte. Então a gente não sabe quando ela verter, que ela nunca verteu. Em 2014 ela teve 20 centímetros para verter, mas isso não aconteceu. A gente não sabe qual vai ser o comportamento dessa água. Que quando a gente opera essa barragem, essa comunidade indígena ela é diretamente afetada, porque hoje o acesso dela se dá a montante da barragem, um percurso de mais ou menos 900 metros que eles conseguem acessar a via principal para acessar o município de José Boatê. Quando você opera a barragem, essa parte fica toda inundada e eles são diretamente afetados, tendo que dar a volta de 20, 30, 40 quilômetros para acessar a cidade, porque eles ficam diretamente afetados. Então, nós temos um plano de contingência que prevê o apoio a essa comunidade que é afetada. Nós temos cestas básicas que a gente doa para a população. Nós temos agora previsto também com um acordo que nós fizemos com o Ministério Público Federal, que nós vamos disponibilizar ônibus para trazer essa população para esse caminho que é maior, né? E temos também um trabalho que foi feito, para ter esse plano de contingência, foi feito um trabalho com uma equipe da Defesa Civil. Nós temos uma gerente de preparação que também tem origem indígena. Eles passaram mais de 6 meses dentro da comunidade indígena, levantando família por família. Então a gente sabe hoje a faixa etária, quantas pessoas tem lá dentro por faixa etária, quantos cachorros, quantos gatos, tudo isso foi levantado para fazer esse plano de contingência que eu acabei de comentar. Na verdade, a barragem ela começou a tirar uma liberdade que nós tínhamos como pessoa indígena. Porque o povo indígena ele gosta de ter contato com a natureza, com as coisas da natureza. E querendo ou não, onde nós convivíamos, nós brincávamos, a barragem ela tirou essa liberdade porque como nós somos dependentes da natureza e sobrevivemos daquilo que ele traz para nós como alimento, então ele tirou essa alegria de nós viver como um povo indígena. Quando eu falo assim, eu falo na questão dos frutos da natureza, né? Ingá, as bananas, as cortiças, entre outros frutos que a natureza ele tinha, né? Os peixes, a lavoura que nós então assim nós fazia para nós se manter. Então, devido a essa questão, ela tirou muito a forma de nós viver como povo indígena. Então hoje, querendo ou não, nós vivemos vamos dizer assim, num funil encurralado. É isso que a barragem trouxe para nós. Porque nós somos considerados que não adianta ter indígena aí que só assim para ter terra se diz os preguiçosos, malandros lá, né? Porque querem terra, né? Essa é uma das questões do presidente atual que fala. A gente, devido à nossa luta pela demarcação das nossas terras, né? Então hoje as cidades circunvizinhas, ela tem um olhar de desprezo à etnia Xoclen. Então por isso que a gente sofre essas agressões verbais, agressões físicas. Por esse motivo a gente perdeu um grande líder, né, que foi fazer o seu trabalho, era professor, era juiz da terra indígena Laclamão, e nas suas férias foi fazer um trabalho extra, e onde ele sofreu essa agressão e morreu a paulada, né? Então a gente sempre sofreu essa agressão física, verbal e moral, né, em todos os aspectos, no sentido da nossa convivência dentro da nossa cultura. O professor indígena foi agredido e, mesmo caído, o agressor voltou e bateu na cabeça da vítima com um pedaço de madeira. Condes Namblá foi brutalmente assassinado na madrugada do dia 1º de janeiro deste ano na cidade de Penha. Nós viemos de um passado aí muito tenebroso, a gente pode dizer, né? De lutas. Mas a gente tem se organizado bem, né? A gente tem feito essa organização. Quando houve aí a própria FUNAI, ela estipulou o arrendamento aqui dentro, né? Colocou arrendatários aqui dentro e arrendou a nossa terra indígena. Então o que nós estávamos falando de hoje, a questão das araucárias aí desapareceram quase dentro da nossa reserva, a própria FUNAI instalou uma serraria aqui dentro para tirar essa madeira. Mas depois dos anos 80, por aí, houve um grande avanço na parte da agricultura, né? Quando os indígenas começaram a trabalhar,
Aí começou o arrendamento, veio até pouco tempo agora atrás, então depois que eu entrei de cacique a gente conseguiu eliminar o arrendamento, mas a nossa organização social aqui é por sítios. Cada índio tem o seu sítio, tem o seu pedaço, ele planta. Aqueles que não querem plantar, ele negocia com outros o direito de usufruir daquele pedaço. E a liderança, ela faz com que se respeite esses sítios, né? Então cada família tem uma quantidade de sítio aí, ele planta, ele usufrui, ele faz. Hoje nós não podemos mais ter parcerias e nem plantar com os não índios, né? São os próprios índios que plantam aqui dentro. Então a gente está tentando buscar novas alternativas também para não ser só o soja e só o milho, mas outras alternativas também que venham ajudar também o desenvolvimento da terra em Chapecó, a ela ser sustentável mesmo na parte de produção. Mas hoje tem vários índios que lidam com gado leiteiro, índios produzem o milho, produzem a soja, tem as lavouras de subsistência, né, aqueles que trabalham só para se manter, e vários índios que trabalham fora da reserva também. Olha, eu acho que a pior época foi no contato mesmo com os não índios, né? Houve aquele contato, houve mortes, tanto natural indígenas morreram, outros foram assassinados, outros pegaram doenças que não tinham no nosso povo, né? E acabaram dizimando muitas populações, muitas aldeias nossas, né? Mas hoje o Caigangue, ele luta, o Caigangue sempre é um guerreiro, né? Ele lutou lá no passado, hoje continuamos lutando para manter os nossos costumes, as nossas tradições, os costumes dos nossos antigos, né? A gente tenta revitalizar, tenta ter com nós o modo de vida deles, né? Não é fácil, porque nós estamos cercados da civilização, né? Hoje, a civilização não índia hoje está por toda parte. Nós vivemos numa pequena ilha, né? Onde nós tentamos manter um pouco da nossa cultura, do nosso sistema tradicional, da nossa organização social que eles nos deixaram para nós, e que tudo que nós fazemos hoje nós recebemos deles, né? Então a nossa organização social, muitas coisas hoje, temos tido grandes barreiras aí, interferência de fora, né? Do próprio sistema, a própria lei, né? Interfere muito aqui dentro, o próprio Ministério Público, a Justiça Federal, interfere em coisas que é da nossa cultura, né? Então é bem complicado. Eu acho que para nós está sendo bem difícil isso aí. A interferência do poder público aqui dentro está criando vários problemas para nós aqui dentro, praticamente matando a nossa cultura. O pouco de cultura que a gente tem tentado, eles estão tentando, quase matando essa cultura. Então, quando houve esse desmatamento, a grande degradação do meio ambiente, né, que pelos colonizadores, né, que vieram, a agricultura veio muito forte nessa região, né, de muitos tempos atrás, e muitos da prática culturais do povo Caigangue foram deixados. Alguns ainda são preservados até hoje, como, por exemplo, a alimentação hoje ainda é preservada, porque ainda existe um pouco na natureza, um pouco desses alimentos. Né? Por exemplo, o artesanato. O artesanato tem pouca matéria-prima e muitos dos artesanatos já estão sendo deixados de ser praticados. Né? A dança Caigangue, por exemplo. A dança Caigangue é uma coisa que era feita na mata. Então era uma coisa que a natureza parecia que influenciava o povo Caigangue a estar praticando isso. E hoje não tem mais isso. Muitos líderes Caigangue perderam a vida, né? Foram os sangues derramados, e para conquistar os territórios direitos que nós estamos hoje, né? Se hoje nós sobrevivemos, porque nós somos chamados os remanescentes de todo esse processo de colonização, né? Os nossos antepassados guerreiros que guerreavam para sobreviver, né? E se hoje nós estamos aqui é graças aos nossos anciões, aos nossos parentes que perderam a vida, a família inteira destruída, né, com essa frente colonizadora, né, que aconteceu. Eu acredito que seja a pior época que o Caigangue passou.
Eu penso hoje assim, ó, que o meu avô me deixou de legado, essa persistência, o que meu pai me deixou de legado, essa persistência, de sobreviver, de se manter, enquanto o Choclen Lacranon, carregar essa cultura, essa identidade que eu tenho, né, como Choclen, e pretendo que a minha família, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, que futuramente virão, tenham orgulho de carregar isso. Essa identidade Lacranon Choclen. A juventude, os adolescentes e as crianças de hoje, eles não vivem mais como eu vivi. A forma deles brincar. Tá? Querendo ou não, a gente brincou um pouco na natureza. Nós nadar no rio, hoje as nossas crianças já não brincam mais dessa forma. Da forma que eu brincava com arco e flecha, eu estava brincando, mas eu já estava me preparando para o dia a dia. Eu estava brincando com a canoa, mas ele estava me ensinando a remar para me aprender a pescar já. Então essa é a diferença que tem. E hoje, pela vida que muitas famílias têm, que trabalham hoje para buscar o mantimento para sua família, então muitas vezes hoje nós vivemos como um homem branco, porque muitos deixam seus filhos na creche, né? Uma brincadeira que eles vivem lá diferente, mas a tecnologia foi avançando e chegou na terra indígena lá. Não. Hoje a criança trocou uma boneca ou um carrinho de madeira ou um balanço de cipó por um celular. Fica no YouTube vendo aquelas brincadeiras. Temos que fazer uma estratégia para que nós tiremos o foco das crianças na tecnologia que ele usa, mas que não venha isso tirar o que ele podia viver como criança e criança indígena, que eu falo, entendeu? A minha esperança é que eu quero que a comunidade indígena, aqueles que buscam por dias melhores, eles buscam seus direitos, independente daquilo que tem na frente, que é talvez uma caneta dos governantes, né? Que é uma palavra negativa daquele que vai dar posse para nós daquilo que é nosso, mas sempre manter o seu grito de guerra. Sempre manter o seu grito de guerra para que os poderes políticos vejam que tem um indígena ainda gritando pela sua nação. Tá? E a minha esperança é que não é um marco temporal. O não indígena, ele quer usufruir dessa matéria rica que a gente tem nas comunidades, mas para uso próprio, não é para uso geral da população, né? Então é essa questão que os governantes hoje têm em mente, usufruir para benefício próprio, mas não retribuir para o próprio país ou para o próprio estado. Então a PEC ela veio com esse intuito de anular, né, as portarias declaratórias de terras e para que, como o atual governo diz, né, fazer a integração dos povos à sociedade. Antes de 1500 anos, o nosso avô antigo, né, ele rezava muito, né, para poder conseguir o local, né. Tudo, aonde que vai poder morar, aonde que é o lugar, tudo isso ele já sabe, ele reza muito, né, ou antigamente, né, e aí já o espírito que fala para ele aonde que vai ser o lugar, né, para ele morar, né, mas só que hoje em dia já é mais complicado, né. Por isso que muitas vezes a gente precisa muito não esquecer da cultura, né, do nosso antepassado, né. É isso que eu sempre falo para o jovem, criança, eu sempre faço algum conselho, né, para a criança, como é que a gente precisa viver, né, para poder viver tranquilo, né.
O nosso povo, aqui no Morro do Cavalo, a gente tem casa de reza, a gente sempre continua rezando para o nosso Deus, né? Para poder conseguir alguma ajuda, né? Pelo nosso Deus, né? Que eu sempre falo, né? Porque por isso que muitas vezes o pessoal mais antigo, mais velho, mais velha, eu não quero que meio separado, né? Eu preciso ajudar mesmo, né? Mais velho, mais velha, tudo isso, né? Porque o pessoal mais antigo, ele tem conhecimento, né? Sobre a questão da planta medicinal e tudo isso, né? E também sobre a questão da planta medicinal, hoje em dia é difícil de a gente conseguir também, né? Por causa que eu sempre falo, né? Porque faz muito desmatamento, né? No índio, né? Aí acaba com a natureza, né? Aí a gente, alguma parte a gente consegue, alguma planta medicinal para curar alguma coisinha, né? Mas só que não tem mais quase de planta medicinais, né? Aí, então, por isso que eu fico muito preocupado, né? Porque muitas vezes cada vez mais acaba, né, com a natureza. Aí é difícil de a gente conseguir remédios, coisas, né? Para usar em nossa cultura. Quando eu estava com 18 anos, 14 anos, nós vivíamos a vida trabalhando, nosso Deus é paraíso, não tinha nem se vivendo na roça, tudo plantando, vivemos felizes. E vem dos tempos para cá, aí foi mudando. Foi mudando. E cada ano vai mudando, onde que nós, com 60, eu estou com 65 anos, nós já vemos que mudou bastante. Mudou bastante por todos os jovens. O jovem de hoje, nós não tinha escola, nós não ia na escola, vivia na luta, roçando. Só que a nossa luta na rota, por isso que hoje, quando veio o português da escola, aí mudou bastante. Nós não sabia ler, não sabia escrever. Nem conhecer dinheiro, nós não conhecia. Eu sigo bastante o legado que meu avô me deixou. Meu avô, ele foi um dos primeiros professores indígenas a lutar para a gente ter a educação diferenciada nas escolas, né? Porque a nossa educação, ela não vem só de escrita e leitura, mas vem tanto da parte da espiritualidade, do convívio com a natureza. Essa é a nossa educação diferenciada, né? Então, meu avô sempre, ele buscou me mostrar isso, né? O fortalecimento da nossa cultura. Que a escola, ela tá ali para a gente aprender a escrita e leitura, para a gente poder defender o nosso povo, para a gente poder lutar de igual para igual contra esse governo hoje, atual, né? Então ele diz, se você tem que estudar, aprender o português, aprender a matemática, conhecer leis, estude, mas nunca deixe de estudar sobre a sua cultura também, sobre a sua origem, porque é dali que vai vir força, tanto fisicamente como espiritual, para você conseguir manter a nossa comunidade e o nosso povo em harmonia. Porque eu sou uma pessoa que defende muito a cultura indígena, principalmente nosso povo, né? Que ao longo dos tempos, né, vem acabando os usos e costumes, né? E a gente está lutando, né? Então hoje nosso papel hoje como educador, como líder da comunidade, é continuar lutando, né, pela prevenção, né, da nossa cultura que está se perdendo nos dias de hoje, né? No entanto, que principalmente a nossa língua, sempre eu friso bastante sobre a nossa língua, porque a nossa língua hoje é uma identidade nossa. Se acabar a língua, nós não vamos ter mais nossa identidade, né? Então por isso que a gente fala muito, a gente prega muito sobre esse resgate. É isso que a gente sentiu muito jovem, praticar a nossa cultura, né? E que para os dias de hoje está tão difícil, né?
pela tecnologia, mas no fundo a tecnologia também tem ajudado bastante a gente divulgar essa nossa cultura e mostrar para o nosso indígena o valor que nós temos sobre a nossa cultura, né? Hoje a escola, né? A escola, eu acho que não só na nossa comunidade, mas na maioria das comunidades indígenas, a escola ela virou como um centro, né, da comunidade, onde toda a expectativa de preservação, resgate, né, da cultura, da língua, fortalecimento dessa cultura indígena, ele está com a escola. Hoje a escola tem um grande papel fundamental dentro das comunidades. Ela é o ponto de referência, né, dentro da comunidade Laclanonxuclém. Então, eu vejo duas linhas paralelas, né? Uma linha que é essa linha do fortalecimento, que é o que eu busco muito e estou atuando hoje na coordenação de uma comissão Guarani no território brasileiro, né, que são em 6 estados. E essa é a maior busca que a gente faz hoje, de fortalecer a nossa espiritualidade, nossa cultura, através da política também, né? Porque a política, dentro de todo esse sistema que foi colocado para nós, é o que nos mata, seja ela com o genocídio, né, de chegar e matar o corpo físico, mas mais do que isso é matar a nossa cultura, matar a nossa mente, matar a nossa espiritualidade. Então, assim, a gente está nesses dois viés de luta, né? Que uma é a gente permanecer e fortalecer mais a nossa estrutura cultural e espiritual, que é o que a gente tem, que nos mantém como povo guarani, né? Nossa espiritualidade, nossa cultura, nossa língua, que nos mantém como povo. Mas também dentro de uma outra luta maior, né? Que é dentro dessa questão política do direito mesmo, de nós fortalecer como povo guarani, mas também nos garantir dentro desse direito a uma política pública dentro da comunidade que atenda especificamente o povo guarani. Uma política da educação, uma política da saúde, garantir lá fora politicamente essa política pública dentro das aldeias que atenda de acordo com a cultura, né? Então, assim, nós temos, assim, nesse rumo, assim, então, a ideia, assim, que a gente tem, a nossa luta é que, através da escola, que no passado foi o que matou nossas mentes, matou nossas culturas, retirou nossas crianças de nós, embranqueceu a cabeça dessas crianças, hoje, através dos professores que são formados dentro das escolas indígenas, eles vêm, através dessa educação escolar, fortalecer essas crianças como povo guarani, com esses dois conhecimentos, conhecimento cultural, espiritual e o conhecimento da política, né, do que esse sistema também, entender esse sistema, né, e qual é o objetivo dele. Então, a partir daí, então, a gente tem aqui, por exemplo, na escola do Morro dos Cavalos, a gente tem, todos os professores são indígenas, todos os professores falam a língua guarani. Dentro do nosso currículo escolar, por exemplo, a casa de reza, o canto, o rezo, a nossa culinária faz parte desse currículo. Então, quando isso ele se torna, né, uma política garantida, uma política pública que vem do Estado para dentro da aldeia e ele é garantido que a gente faça esse ensino do nosso jeito, a gente consegue aliar essas duas linhas, né, que é o fortalecimento da cultura e a política pública em si, né, fortalecer cada vez mais que isso chegue em todas as aldeias guarani. Então, assim, o nosso objetivo e o nosso futuro, né, que a gente prevê com o povo guarani é que a gente consiga cada vez mais fortalecer a nossa língua, fortalecer a nossa espiritualidade, mas fortalecer com esses dois olhares, né, conseguir identificar o sistema lá fora, mas também proteger o que a gente tem de mais sagrado, né, que é a nossa forma e o nosso modo de vida.